Eu quero ler uma mensagem aqui impactante, uma mensagem abençoada, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 26. E eu quero que você preste muita atenção. Sabe por quê, ô Bispo Bruno? Prestar atenção? Porque a vida, ela se resume à obediência. Sim, senhor. Você sabia disso? Perfeitamente. Um exemplo, o amor de Deus, ele é incondicional. Deus, ele ama o ladrão, a prostituta, Deus, ele ama o adúltero, Deus, ele ama o incrédulo. Sim, senhor. Sabia? Sim, senhor. Deus, ele ama todos. O amor é incondicional. Porém, as bênçãos de Deus, elas não são incondicionais. As bênçãos de Deus, elas são condicionadas à obediência. É assim que funciona. Tanto é que em Êxodo, Êxodo mesmo, capítulo 15, está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então as bênçãos, elas só vão vir, só vão me alcançar se eu ter o cuidado de guardar os ensinamentos, os mandamentos, para praticá-los. E Abraão, ele obedeceu a voz de Deus e ele foi abençoado. Aí depois de Abraão vem Isaac. E o interessante é que sobreveio fome na terra, está lá em Gênesis no capítulo 26, e a Bíblia diz que Isaac coloca já no coração, ele ouve uma voz no seu interior dizendo: desce para o Egito, porque no Egito tinha fartura. Então já tinha uma voz no coração de Isaac, e aquela voz dizia: vai para o Egito, lá você vai conseguir salvar a tua família, você vai salvar tua esposa, você vai salvar teus filhos, você vai salvar teus servos, você vai salvar os teus gados, você vai salvar todos os seus pertences. Se você não for para o Egito, você vai morrer de fome, sua família vai morrer de fome, vocês vão padecer, porque a fome veio sobre a terra. E o único lugar que não tem escassez, que não tem fome, é o Egito. E Isaac, ele passa em Gerar, para conversar ali com os reis, o rei dos Moabitas, para ver se ele também desceria para o Egito, para ir junto ali, formando assim uma aliança. Só que o interessante é que quando ele chega em Gerar, a terra também estava estéril, o povo também estava passando fome, e Deus dá um recado para Isaac. Olha o que Deus diz lá no capítulo 26, a partir do versículo 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque. Eu falei rei dos Moabitas, é rei dos filisteus. Foi um equívoco aí, tá? Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Olha que interessante. Aonde estava a fome? Gerar. Sim, senhor. Aonde tinha fartura? Egito. Aí Deus fala: Isaac, não vai para onde tem abundância, não vai para onde tem fartura. Eu sei que os teus olhos estão visualizando aquele lugar como o lugar do socorro, a facilidade. Porém, fica em Gerar, fica aí na terra que é estéril, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Isaac, o bispo Bruno, ele poderia questionar Deus: Senhor, no Egito já tem abundância, já tem fartura, o Senhor está pedindo para mim ficar aqui em Gerar? Vai morrer eu, vai morrer minha esposa, vai morrer meus filhos, vai morrer meus servos, nós vamos padecer. Ele poderia questionar. Só que Deus, conhecendo o coração de Isaac, sabendo que ele poderia não obedecer, por quê? Porque o ser humano normalmente ele é guiado pelo que vê, né? Deus, ele lembrou Isaac, e é isso que eu quero frisar e dar ênfase, bispo Bruno. Deus, ele disse no versículo 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra. Pronto. Deus disse para Isaac: Isaac, o teu pai foi abençoado, rico, próspero, alcançou milagre, o teu pai foi honrado por mim. Eu fui com o teu pai porque o teu pai obedeceu a minha palavra. Tudo que você precisa entender, Isaac, é que se você me obedecer, eu vou ser contigo como fui com teu pai. Acabou. Pronto. Acabou ali. Aí Isaac não pensou duas vezes, ele ficou naquela terra estéril. Isaac, ele pegou as únicas sementes que ele tinha, ele abriu buracos naquela terra estéril, naquele chão seco, e ele lançou aquela semente numa terra estéril, infrutífera, numa terra que não tinha probabilidade nenhuma de produzir frutos. E a Bíblia diz que o Senhor foi com Isaac e cada semente que ele plantou produziu 100% de fruto. O que a Bíblia diz 100 por 1? Que ele colheu 100 por 1. Sim, significa 100% de frutos em cada semente. Ele colheu 100 por 1. Ou seja, Deus só honrou ele porque ele obedeceu. Se essa pessoa que está em casa entender
que a bênção dela vem através da obediência à palavra de Deus. E não importam as circunstâncias, não importa o grau de dificuldade, não importa se a terra está estéril, se ela está vivendo no deserto, não importa o que estão dizendo para ela, se ela apenas crê e ela obedecer a palavra, Deus vai ser com ela e ela vai colher 100% de fruto, Bispo Bruno. Verdade, Bispo. Inclusive, essa pessoa que está nos assistindo agora, talvez seja até um agricultor. Nunca na vida, na história da agricultura, de colheitas, teve colheitas como a dele. Exatamente. É isso que nós queremos mostrar para essa pessoa, que se ela obedecer, Bispo, o que ela vai ver na vida dela, ela nunca viu. Exatamente. É simples. Então, uma vez que essa pessoa está nos assistindo aí da casa dela, do trabalho, da onde quer que ela esteja nos assistindo, seria bom que a senhora, o senhor, você, obedecesse a palavra de Deus. Como o Bispo Giovanni falou, vamos iniciar aí, Bispo, os últimos 6 meses do ano. Será um mês espetacular de fartura no amor, de fartura na saúde, de colheitas maravilhosas na vida financeira, na família dela, se ela obedecer. Está tudo pronto, tudo esperando ela obedecer para que ela colha, Bispo, esses frutos tão maravilhosos como o senhor hoje está colhendo. O Bispo Giovanni, a gente vê na face dele, no rosto, a alegria. Graças a Deus, isso está acontecendo conosco, porque um dia nós tomamos essa atitude e ouvimos outros pedindo para obedecer, nós obedecemos. Hoje estamos aqui felizes, alegres. É isso, Bispo, que nós queremos ver na vida dessa pessoa e com certeza, se ela obedecer, Bispo, nós vamos ver isso na vida dela. É o ditado popular já diz, quem sabe o que planta, não tem medo da colheita. Tá aqui, ó. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano, Sim, senhor. se você plantar ali uma árvore, todo mundo sabe que ela vai produzir frutos, né? Aproximadamente 4 anos depois, ou 3 anos depois, algumas até mais. Sim, senhor. E aí, toda época, ela vai produzir aquele fruto. Isaac plantou no mesmo ano, ou seja, algo improvável, como disse o Bispo Bruno, colheu 100% de fruto. Nenhuma árvore na história do mundo, Sim, senhor. ela produz 100%. Sempre tem um ramo, sempre tem um galho, que acaba sendo danificado por fungos, bactérias, por problemas, né, Sim, ali senhor. da agrícola. Mas nenhuma árvore produz 100%. A de Isaac produzia, tá aqui, ó. Sim, senhor. Colheu 100% de fruto, 100 por 1 no mesmo ano. E a Bíblia diz aqui um detalhe, porque Segredo. o Senhor Sim, senhor. o abençoava. Você está entendendo ou não? Hã? Ei, você que está em casa, você está entendendo o mistério? Só aconteceu isso porque o Senhor o abençoava. E por que o Senhor abençoou mesmo? Por quê? A obediência, Põe aqui o né, microfone aqui. senhor? Por que A o Senhor abençoou obediência. Isaac mesmo? Por causa da obediência. E eu digo uma coisa para o senhor Bispo França, Bispo Bruno. Sim, senhor. Você sabe que existem situações na vida que a pessoa ela é capaz de duvidar até da promessa de Deus. Porque diz o seguinte, pensa assim, peraí, aqui está seca, aqui não chove, a terra está seca, O médico estancada, desenganou na medicina e disse que não desenganou. tem jeito. todo mundo foi O embora. marido já está no braço Não da tem mãe, mais não tem jeito. mais jeito. E o senhor manda eu plantar aqui. Como é que eu vou plantar numa terra que está seca? Então quer dizer que, às vezes, obedecer nem sempre é fácil. Mas, É o segredo. quando obedece, é o caminho. meio mais seguro da pessoa ser abençoada. Não existe outra maneira. Não tem outra maneira. Bom, o rei daquela terra e todo o povo daquela terra ficou com inveja de Isaac e disse, vai embora, porque tu és muito mais poderoso, mais rico do que a gente. Deve ter chamado ele até de louco. Pô, esse cara é louco. Como é que ele vai plantar numa terra quando ele seca? estava plantando, exatamente. Esse cara é maluco, tá Como com é que ele vai problema. plantar numa terra É a fé. seca? É a fé. Será que o calor, o sol dessa terra derreteu os Os neurônios os de neurônios Isaac. dele? Mas é a fé. A fé faz você andar na contramão. A fé, ela faz você tomar atitude improvável. A fé faz você fazer o que outras pessoas duvidariam. A fé é inexplicável, é sobrenatural. Bom, queridos irmãos, queridas irmãs, eu vou chamar agora a vinheta de oração. Nós vamos falar com Deus de joelhos e vamos clamar por você. Pega o seu copo com água, chegou a hora de falarmos com Deus, é momento de oração. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Ó Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós entramos em oração, Senhor, porque em Tua presença nós temos a plena certeza que já estamos. E unimos a fé de joelhos aqui nesse altar, lugar este aonde o Teu nome tem sido glorificado. Meu Deus, ouça o nosso clamor, atenda-nos, responda-nos, porque o Senhor não é o Deus esquecido no passado. O Senhor não caduca, o Senhor não envelheceu, o Senhor é o mesmo, de ontem, hoje e será o mesmo eternamente. O Senhor é o Deus que faz o mar se abrir, não é que fez, que faz.
O Senhor é o Deus que faz muralhas caírem por terra. O Senhor é o Deus que faz a terra estéril produzir frutos. Ah, meu Pai, então visita agora este que ora conosco no hospital e opera o milagre da cura. Visita este que está numa penitenciária, julga a causa dele e dá o livramento, Senhor. Julga a causa que está na justiça. Seja favorável ao teu povo, aqueles que clamam, aqueles que suplicam, não por meritocracia, mas pela fé. Está escrito que o justo viverá pela fé, e se nós estamos clamando é porque nós cremos que as tuas mãos, Pai, estão neste lugar e que o milagre há de acontecer para glorificarmos o teu nome. Toca no casamento, Senhor, que está destruído pelo adultério. Toca na família que vem se deteriorando por causa dos vícios. Toca na vida financeira desse que está endividado, prostrado, na bancarrota, no pó, na lama. O Senhor é o Deus que tira do pó desvaído, do monturo necessitado e faz assentar na mesa com os príncipes. O Senhor é o Deus que põe por cabeça, não por cauda, que faz com que aqueles que te honram está por cima, não por baixo. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Então abençoa, Pai, o teu povo e honra o nosso clamor, a nossa súplica. Consagra as peças de roupas, documentos, consagra fotografias representando amigos, colegas, parentes, familiares. Meu Deus, consagra e abençoa a carteira profissional e abençoa e consagra cada molécula desta água. Fluidifica a mesma com o teu poder, e quando bebemos desta água, que sejamos imbuídos pelo teu poder, que sejamos tocados, meu Pai, pela tua glória, pela tua majestade. E, meu Deus, se houver algo em nós que impossibilita o teu agir, que seja tirado, que sejamos purificados e que alcancemos o milagre para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja.